Muito bom dia, caro Ariel. E quero entrar no caso da Damares, meus caros. Está muito claro que a ministra mentiu, né? Acho que todo mundo percebeu isso. O Ministério Público Federal do Pará foi muito claro ao dizer que em 30 anos nenhum tipo de denúncia envolvendo esse nível de tortura que ela atribuiu a crianças aconteceu ali no Pará. Ariel é presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, sabe muito bem disso. E aí surgem dúvidas, cara Ariel, caros internautas, em relação a o que fazer perante, depois da constatação dessa mentira, né? Tem 670 mil brasileiros, até mais agora, que a cada segundo entram novas assinaturas, mas pedindo cassação da ministra por conta dessas mentiras espalhadas num discurso, num culto evangélico. O Poder Judiciário trabalhava com duas hipóteses, né? Ou de prevaricação, que evidentemente está tipificado, ou de mentira. A hipótese de mentira não é propriamente criminosa, né? Poderia se considerar uma falta de decoro, mas seria necessário cassação no Senado, isso depois da posse, isso em fevereiro, o Conselho de Ética do Senado já tendo um histórico de impunidade. Enfim, constatada a mentira, o que pode ser feito no Judiciário, além do próprio Senado, contra esse nível de discurso de delírio, né? Visando criar pânico moral na sociedade brasileira? Sim, é muito pertinente a sua pergunta. Nós sabemos que de fato, essa cassação, esse impedimento de posse, é muito remoto que isso de fato ocorra, ainda mais diante das circunstâncias que nós temos hoje no país. Então, ela também cometeu esses atos após a eleição, né? Se fosse antes da eleição, poderia se considerar uma espécie de crime eleitoral dela tentando se promover com base nessas denúncias falaciosas. Mas agora fica então mais difícil, de fato, termos aí um impedimento, uma cassação do mandato dela. Mas a pressão da sociedade é importante. De fato, temos fortes indícios de uma prevaricação. Então, ela fala que, inclusive, ela e o presidente Bolsonaro tiveram acesso às tais denúncias de crianças que tinham seus dentes arrancados para a prática do sexo oral, de crianças que tinham que comer determinados alimentos para o sexo anal. Então, nós, de fato, aí temos situações extremamente constrangedoras do ponto de vista da pessoa usar um culto que tinha também esse forte apelo de campanha do próprio Jair Bolsonaro e na presença de crianças para citar esses casos, né? Imagina o constrangimento dessas crianças, né? A inadequação dela fazer esse tipo de denúncia num culto com a presença dessas crianças. E a outra questão é a prevaricação. Ela, como ministra dos Direitos Humanos, responsável pela área da infância e juventude, ela tinha que tomar providências, e não basta ela dizer anos depois que ela soube e não provar que de fato ela tomou providências, que as apurações ocorreram, que os responsáveis pela exploração sexual infanto-juvenil foram identificados, que é crime a exploração sexual de vulneráveis, e crime, inclusive, considerado hediondo. O estupro de vulneráveis também é considerado crime hediondo, é um dos crimes mais graves da nossa legislação, com penas que chegam até 15 anos de prisão. Então, de fato, ela precisaria demonstrar que ela, como a gestora na área de direitos humanos, ministra de direitos humanos na época, responsável pelos direitos da infância e juventude no país, principalmente da infância e juventude violada, tomou as providências necessárias. Então, ela não consegue provar que, de fato, essas situações ocorriam e ela não consegue provar que ela tomou providências na época para a instauração de inquérito, para todas as apurações necessárias desses casos de estupro de vulnerável e de exploração sexual de vulnerável, e estigmatizando ainda mais um local que já é bastante estigmatizado, no caso, a ilha de Marajó. Já atuei em muitas situações
envolvendo, de fato, a ilha de Marajó há muitos anos, acaba sendo conhecida por casos graves, sim, de exploração sexual, de estupro de vulneráveis, mas teve várias ações importantes durante os governos, o governo Lula, por exemplo. Eu lembro que estava no Conanda, participamos de várias audiências públicas lá no Pará, onde ouvimos os relatos de abuso, de exploração, junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil do Estado, conselhos tutelares. Nós fizemos várias audiências públicas do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, com o Ministério dos Direitos Humanos na época, na gestão do ex-ministro Paulo Vanucci, e, de fato, tinham muitos relatos de exploração sexual lá na ilha de Marajó. E as providências foram tomadas diante daquelas denúncias que foram feitas em audiência pública oficial, realizada pelo governo federal, junto com o Conanda, que é um órgão independente, formado por sociedade civil e representantes do governo. E diferente do que teria feito a dona Damares, que ela teria aí ouvido essas tais denúncias, ou inventou que ouviu essas tais denúncias e não tomou providência nenhuma, não oficializou absolutamente nada, pelo que se demonstra até agora.